amigos, companheiros. Sou Maria, semeando paz, amor, conhecimentos para aqueles que querem. Porque eu sei que muita gente não se interessa, quer dizer que não é por maldade, às vezes não está na hora, não está no momento. Então a gente fala, por que será que aquela pessoa fica assim tão indiferente, tão evasiva? É porque cada um de nós é de um jeito, não somos iguais. Bom, como eu estava falando sobre o problema da doença, vamos ver. O câncer trata-se de um fluido tão pernicioso e aderente ao perispírito que a entidade, sobre essa culpa, necessita de 2, 3 ou até mais encarnações a fim de drená-lo de modo suportável e sobreviver sem desespero da autodestruição. Comumente, os espíritos saturados desse fluido mórbido e que na vida espiritual afeta atrozmente o perispírito precisam se preparar preliminarmente em existência física anterior, inclusive rogar a proteção de amigos espirituais a fim de o ajudarem a suportar a prova cruciante até o prazo fixado pela lei. E então nós vemos nisso, gente, que quando o ser passa por lá de lá, que é feito a cariação, né? Eles olham, vê, porque não adianta chegar lá e falar, eu fui bonzinho, fiz isso, fiz aquilo. No nosso perispírito tem uma cor, uma luz, né? E eles, os seres espirituais, os técnicos, já vê. Não, esse é assim, assado, ele vai para tal lugar. Então, antes deles mandarem para o lugar que eles merecem, por causa da cor e por causa da evolução que eles tiveram ou não. Então, eles, como eu já falei, eles fazem uma limpeza no espírito e no perispírito. Então, eles já veem que o perispírito dele está muitas vezes muito atacado dessa fuligem que eu já falei, que se forma não só pelos atos como pelo pensamento. E isso, ele sofre muito, esse ser. Então eles fazem a limpeza apenas para aliviar, mas a limpeza só limpa uma parte. E ele é convidado, como já falei, a reencarnar. Então isso tudo a gente fala e é verdade, vocês podem ver depois nos livros que eu vou falar, como é duro o câncer e a gente pede ajuda, né, aqueles que têm, para eles caminharem, porque senão eles podem até se suicidar, conforme a doença, o teor da doença, porque tem uns que é mais a menos do que outros. Bom, agora vamos ver. Quando esse fluido enfermiço, produto dos maus pensamentos, das más palavras, quando eu falo más palavras, não é que é palavra ruim assim, às vezes quero falar que são xingamentos, gente. Xingamentos, eu já vi isso. Em casa, graças a Deus, nós somos criados num clima bem ameno, meu pai ficava muito bravo, mas tem casas que a 3x2 eles falam nomes feios, horríveis, e no falar esse nome feio,
e destratar o outro, seja parente, seja amigo, seja inimigo, ele está criando essa fuligem no seu perispírito. Além de chamar espíritos lá do plano astral para fazer companhia a ele. Porque lá no plano astral eles adoram esse tipo de coisa, adoram briga, adoram o circo pegar fogo. Por isso eles ficam no ouvido do fulano, faça isso. O marido chegou bêbado, isso mesmo, quebra o pau. E aí começa. Ou então o filho, por alguma razão, fez alguma coisa errada, a mãe às vezes chama atenção e eles ensinam para o filho ser mal criado. E assim por diante. Por quê, gente? Tem mais de bilhões de seres desencarnados. Então eles não ficam num lugar quietinho, bonitinho. Eles ficam andando. Entram na casa, saem da casa. Portanto, não adianta falar, eu tô com medo. Fala, reza, faz uma oração. Porque eles veem que você está com pensamento bom, está pensando, lendo coisas, está procurando melhorar. Então eles vão procurar quem não quer. E te deixa livre. Bom, quando esse fluido enfermiço, produto de maus pensamentos, as palavras físicas, ao próximo desagrega o perispírito imortal, atraído pelo magnetismo do corpo físico. Então, afeta o campo celular. Vocês estão vendo? É na célula. Nossa. Se tiver alguém, por exemplo, às vezes eu estou falando, gente, mas a gente tem, eu pelo menos tenho muitos conhecidos que não tiveram oportunidade de estudar, fizeram só o grupo, né, como falava antigamente, a quarta série, até a primeira, segunda, terceira, e depois logo precisou trabalhar. Depois, diante de problemas, né, porque você sabe que não é fácil a vida, tem que trabalhar, tem que ajudar a família pobre. Então, eles não tiveram oportunidade de continuar o estudo. Então, por exemplo, anatomia, ciência, biologia, história antiga, história moderna, história do Brasil, muitas vezes ele ouve falar, mas ele não estudou. Então, pergunta. Não é pecado não saber. Pergunta, o que vem a ser esse negócio de célula, que eu não estou entendendo? Aí ele vai entender. Porque aí a gente vai procurar explicar de uma maneira bem simples, e aí ele fica sabendo o que acontece. Então, às vezes eu esqueço, falo, digo, então eu tenho necessidade de parar e explicar do que acontece. Então, essa célula do homem reduz a taxa de prana. Também o prana é muito importante. Mais para frente nós vamos ter um estudo só sobre o prana, gente. E diminui a oxigenação e aumenta o carbono, lesando o núcleo. Vocês estão vendo o que acontece? Uma coisa leva a outra. Das células, tratando-se de um procedimento kármico, quanto o princípio positivo e criativo da própria vida, da qual resultam impactos de carga fluídica negativas, que diminui a assimilação prânica e então a tão conhecida anomalia cancerígena e o temido câncer que tanto mais se alastra quanto a humanidade se atira famélica à pilhagem, ao prejuízo e à maldosa competição humana. Deu para entender, gente? Porque continuamos assim. E o pior, vou dizer, não vamos continuar só assim. Se o homem não melhorar, virão outras moléstias. Nossa, agora, vejam bem, imagine se antigamente tinha esse negócio de dengue, tinha maleita, malária, mas dengue, hemorrágica, picada de, por exemplo, a urina do rato, o carrapato, que às vezes quando pega, já até o médico entendeu o que é, porque sabe o que acontece? Os sintomas são quase iguais. E então, o paciente vai piorando. E assim,
E muitas doenças, ouvi falar, que virão, se o homem não se compenetrar. Porque ele tem que respeitar o seu próximo. Vejam bem, infelizmente, no desespero da sobrevivência, as células do organismo humano entram no processo aflitivo de multiplicação desenfreada a fim de aproveitar o oxigênio deficiente, uma vez que a redução do prana e a queda e a voltagem etéreo-física extingue-lhe o sopro da vida. Então, uma verdadeira atividade delirante, em busca da vida, a finalidade da sua existência. Elas se reproduzem, agrupando-se desarmoniosamente e depois extinguem-se, exaustam-se na luta inglória pela vida. Elas lutam, gente, como todo ser humano, pela vida, como um micróbio luta, como aquela formiguinha, como aquela árvore, como aquele urso, como o homem. Quando a gente vê que está indo, a gente fala, nossa, luta, gostaria de ficar mais, meus filhos estão pequenos, minha esposa está doente, e assim por diante, que acontece sempre, gente. E aí, ela, em busca da vida, a finalidade da sua existência, ela se reproduz, agrupam-se. Então, como elas têm falta de oxigênio, elas vão atrás de outras, pensando que ali tem. Então, vai agrupando, uma em cima da outra, né? Como se pedindo a Deus a vida, para continuar a vida. E fica aquele monte de célula doente, né? Parecendo mais uma flor estagnada, uma flor que está morrendo. Os médicos, no louvável esforço de debelar o câncer, após exaustivas pesquisas, têm aventado várias hipóteses e possíveis identificações da causa, atribuindo a responsabilidade mórbida do vírus a enzimas, alterações metabólicas, corrosividade química, fumo, bebida, drogas e outras origens enfermiças. Mas essas coisas, malgrado certos êxitos de laboratório, são desencadeantes ou derivados do câncer, cuja origem real, que já foi falado e vou falar outra vez, é o fluido enfermiço negativo que desce do perispírito para o corpo físico. Atingida a intimidade do núcleo da célula pelo impacto do fluido negativo do perispírito, cai-lhe a vitalidade. Sem prana, sem oxigenação, eis a destruição. Justamente pelo fato da anomalia cancerígena, o ser de base mais fluídica e menos física, muitos casos têm logrado êxito sobre a terapia das orações, dos passes magnéticos de ordem mediúnica. Então, vocês vejam bem, gente, que muitas pessoas vêm com câncer e muitos deles, esse câncer não ataca órgãos vitais. Então, essa pessoa
tem pessoas que mudam de maneira de ser, começam a ficar mais paciente, mais solitária. Então ela começa a ver aquele que está faltando, aquele outro que está pedindo, aquele que está internado, morrendo. Então ele faz oração, ele procura um lugar que ele gosta da religião dele e começa a aceitar o que o padre fala, o que o pastor, o que o mentor. E com isso ele consegue adquirir força e caminhar à frente. Então ele, intimamente, ele sabe que aquilo um dia vai ter fim. Que se aconteceu com ele, alguma coisa ele fez. E aí ele consegue, diante de companheiros que conversam com ele, saber que ele realmente tem que passar aquilo. E outras vezes vai, toma paz, nossa, como estou melhorando. Ou então um remédio homeopático, já foi falado que tem remédio homeopático, que o homeopata ele dá. Eu já fiz tratamento homeopático, é excelente, gente. Excelente. Então, o homeopata, ele não vê só o corpo, ele vê a parte espiritual, mental do doente. Por aí ele parte para o tratamento dessa pessoa. Isso é maravilhoso. É claro que a alopatia, às vezes a pessoa está com um apêndice supurada, não vai ficar tomando homeopático, porque são dosinhas mínimas e demora para você perceber. Agora, tem pessoas que tomam, eu não estou boa, que nem a cromoterapia, que nós vamos ver bem lá para o fim. Faz 2 aplicações, a gente fala, explica, e eles querem fazer a aplicação e já sair voando igual uma borboleta. Falei, gente, é a mesma coisa que a homeopatia, né? E assim outros tratamentos. É ter paciência, levar em frente, acreditar, ter fé. Porque já começa o tratamento, será que eu vou ficar boa? Não estou sentindo nada. Calma, né? Não é uma vez, eu explico. Não é uma vez, conforme o caso, são várias vezes e em dias certos. Mas a pessoa geralmente não leva a sério. Aí começou a melhorar, já estou boa. Mas a gente explica antes, mesmo estando bem, ao final, que também é bom e é necessário para completar. Então, gente, nós estávamos falando sobre o câncer, essa doença horrível, e vocês viram o porquê que ela tem, como ela surge, né? De agora por diante, quem não tinha, leia. Olha, gente, tem no livro do Ramatiz, aliás, não é um livro só, Fisiologia da Alma, tem um outro também. Nossa, os livros dele, eu já falei para vocês no outro dia, que ele não é do nosso planeta. Ele, com um punhado de outras pessoas também da galáxia dele, vieram com o intuito de ajudar o terrícola. E com esse intuito, faz tempo que ele está aqui, nos ajudando e nos orientando, né? E com isso, por intermédio do Hercílio Mais, que foi um médium muito bom, que ele passou muitos conhecimentos de tudo, gente, de tudo. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem ler esses livros, se vocês estão com vontade e se interessam muito. Outra coisa que foi falado no começo, se vocês quiserem, tem um livro do Edgar Armand, Os Exilados de Capela. Porque vocês têm que entender que a Terra não é só nossa. Para começar, muitos acreditavam que existia só a Terra. Agora vocês estão sabendo que é infinito os orbes habitados, satélites, sóis, planetas, e que não existe. Deus não ia criar a Terra para ficar olhando para nós, né?
para começar. E aí que existe muitos outros tipos de habitantes. Nós, aqui na Terra, somos considerados hominídeos, e todo do planeta, e o planeta todo aqui está ligado ao nosso Sol. E esses seres que vieram de outro lugar, os capelinos, vieram muito de longe, de uma orbe chamada Capela, que estava adiantadíssimo, gente, muito mais adiantado do que nós somos. E esses milhões de espíritos que vieram para cá estavam atazanando porque eles queriam tomar a frente e fazer o que eles bem queriam. Então, tá como a Terra. A Terra é um planeta maravilhoso. Um dia eu li que a Terra é considerada linda, gente, linda. Nós é que não sabemos dar valor, né? Precisamos dar valor à Terra, ao nosso país, principalmente o Brasil. Ele tem de tudo para sermos felizes. Bom, e esses capelinos vieram para cá para ajudar o progresso e para que eles evoluíssem, para depois de 7.000 anos eles voltarem para o seu planeta de origem. O planeta ele não era o orbe de origem. Mas os primeiros que foram embora foram os egípcios, pode ver. Os conhecimentos que eles tinham. E tem um outro livro. Esse planeta, como é que fala? Exilados, é do Edgar Armand. Mas tem um outro livro, se vocês quiserem ler, chama-se Crepúsculo dos Deuses, do Robson Pinheiro. E esse Crepúsculo dos Deuses fala, gente, dos capelinos quando vieram para cá. Então vocês leem os Exilados Capela e depois leem os Crepúsculos dos Deuses. Vocês vão ficar maravilhados. E isso eu retorno para vocês entenderem que a Terra não é só dos terrícolas. Nós estamos cheios de gente de Marte, de Júpiter, de Mercúrio, né? Que estão aqui. Eles não vieram xeretar. Eles vieram fazer estágio. Eles vieram estudar. E eles vieram, como o Ramatiz, a ajudar. E ele daqui 3 séculos, eles disseram que eles vão embora para o seu planeta de origem. E existem sim seres por aí, porque eles vão nos ajudar nessa hora decisiva que vai acontecer. Não posso dizer quando, porque só Deus sabe quando vai acontecer esse conhecimento. Apenas foi dito para nos prepararmos. Não é brincadeira, é sério. Converse com seus filhos, seus parentes, que muitas vezes não leem, não sabem de nada, mas precisa saber falar. Não vão falar para criança, gente. Ou pessoas com depressão, é a coisa horrível. Pessoa com depressão, ela fica pior. Ou pessoas doentes. Veja bem, se não tem ninguém, guarde esse estudo para vocês, que isso só vai servir para adiantar, porque a gente evolui pelo estudo e pela dor. Então a gente precisa escolher qual dos dois a gente quer, porque estacionado não dá, né? E já falei dos 2 livros. Tem o livro da Medicina da Alma, que é onde esses últimos conhecimentos do câncer, de Robson Pinheiro. Bom, tem
Do Ramatiz, eu já falei. Do Ramatiz é Herculano Pires, que já faleceu. Mas depois continuou com uma médium. Mas esses conhecimentos que eu estou falando é da época do Herculano Pires, que ficou anos com o Ramatiz. E do Robson Pinheiro, é um mentor que viveu aqui na época da guerra, é um alemão. O André Luiz, ligado ao Chico. Muitos livros, gente, muitos livros, né? Geralmente romance, geralmente pensamentos, todos ótimos, todos nos mostrando o caminho. Quer dizer que se nós não melhoramos, é porque nós não queremos. Nós somos comodistas, nós somos pessimistas, nós somos negativos. E nós temos que sair dessa. Porque senão, nós não poderemos acompanhar o terceiro milênio, onde o nosso planeta vai passar, vai mudar de grau, e aí vai ser um mundo bem melhor do que esse que estamos. Porque vai mudar tudo, gente. Tudo que vocês possam imaginar. Estudo, política, religião, a vida social. Então façamos por merecer, gente. Deus é bom. Ele não quer nada de mal para os seus filhos. Nós é que fazemos as coisas erradas. E quando acontece, porque eu não fiz nada, porque eu sempre andei direito. Apenas dei um tiro ali no meu vizinho, mas ele me provocou. E assim vai para cá, vai para lá. Mas eu vou alertar vocês que estão indo aos milhares de seres que não melhoraram para essa nova pátria que se avizinha cada vez mais da Terra. Que esse mundo vai ser mundo primitivo, mas eu já expliquei que esses que praticam as piores das maldades é que vão. Aqueles que estão melhorando, melhorem mais para fazer jus à nova pátria que vai ser a Terra. Isso desejo para todo mundo. E muito cuidado, gente, com o pensamento, porque todos nós estamos sendo visados, hora por hora, dia por dia, tempo por tempo, e sendo induzido a fazer qualquer coisa errada, porque eles querem, as pessoas do baixo astral, quanto mais gente tiver para ir com eles, melhor. E eles não querem que nós sejamos felizes. O caso é esse. Agora, eu preciso ir terminando e vou falar rapidamente que, antes do assunto, eu vou falar algumas coisas, e depois que esse assunto que eu for falar, aí nós entraremos no sexto corpo, que é o duplo etérico. Não desanime, me escutem, que esse é tão bom quanto o perispírito, porque aí vai ser falado dos chakras, o que acontece, dos desequilíbrios, das doenças e os ataques que nós temos nos chakras e na aura. Não é mentira. Depois virá o prana, um estudo sobre a alma, antes de nós iniciarmos para novos conhecimentos. Então, terminando, eu vou ler esse final da prece de São Francisco de Assis. Todos conhecem, todos sabem o quão bom ele foi. Vejamos. No final da prece dele, ele diz que ele, para o mestre, permitir que a gente
seja consolado, seja compreendido, seja amado quanto amar. E depois ele diz: por quê? É dando que recebemos. Vocês entenderam? Tem muitas maneiras de dar. Não é só dar R$2 ali no portão, tá dado. Ele compra um pãozinho, um café. E também um sorriso já é uma caridade. Um alô pro vizinho que não está tendo isso mais, gente. Cada um se fecha feito caramujo. A gente fica doente, a gente não sabe. Nós ficamos doentes e eles não sabem. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Por isso que eu tenho saudade de antigamente. A gente sentava na calçada, no Natal se abraçava na rua mesmo, ia em todas as casas, sumiu. Tomou Doril, né? Como dizem. Então ele diz que é morrendo que nascemos para a vida eterna. Porque agora, depois de tanto lenga-lenga de fala e diz, não é possível que vocês não tenham entendido que nós nunca morreremos. Nunca. Jamais. E para de comodismo. Hoje não vou fazer nada, amanhã também não, depois da manhã, porque eu sou moço, que eu tenho que aproveitar. Na velhice eu faço alguma coisa. Mal sabe ele que no outro dia ele está morto. Quem é que sabe a hora que vai? Então para com essa indiferença com as coisas, com o nosso próximo. Para de desejar mal contra eles. Nós não ganhamos nada. Ganhamos sim. Um câncer, uma tuberculose, umas chagas na pele, né? Fogo selvagem. Existe, nossa, nem tantas doenças, que aí se nós continuarmos não vamos parar. E os médicos vão ficar descontrolados e tristes porque usa um remédio, não dá certo, usa outro, começa a criar vacina e assim por diante. Então vou parando, gente, desejando 1000 coisas boas para vocês. Mas vejam bem, rezem, orem, como já falei, precisa saber rezar, não pedir o impossível. Reze por vocês e por toda a humanidade. Que o Pai, nesse momento, ilumine a todos nós. Que assim seja.